Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais importantes e, olha, mais fascinantes da Bíblia hebraica. A hospitalidade de Abraão, lá em Gênesis 18. E já adianto, essa história é muito, mas muito mais do que um simples ato de bondade. A gente vai ver o porquê. Imagina a cena. Abraão tranquilo, sentado na porta da tenda dele, bem naquela hora do dia em que o sol está a pino, um calorão, um momento de pura calmaria. Mas aí do nada aparecem três estranhos. E essa chegada misteriosa não só quebra o silêncio, como dá início a uma série de eventos que ecoam até hoje. Pois é, isso aqui não é só uma história sobre um almoço, né? É uma narrativa cheia de camadas. Tem um significado cultural, teológico e ético gigantesco por trás. Então, qual é a real dessa história? O que aconteceu de verdade ali nos Carvalhais de Manré? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo começo, o próprio encontro. Assim que Abraão bate o olho nos três viajantes, ele não pensa duas vezes. Ele corre para receber os caras. Essa reação imediata, essa pressa toda, já é a nossa primeira pista de que tem algo muito mais profundo rolando ali. Ok, para a gente sacar de verdade por que o Abraão agiu assim, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, lá para o Antigo Oriente Próximo. Porque, olha, o conceito de hospitalidade naquela época era outra história. Não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje. A palavra-chave aqui é filoxênia. Pensa só, num deserto, um lugar implacável, negar abrigo, água ou comida para um viajante não era só falta de educação. Era basicamente assinar a sentença de morte da pessoa. A hospitalidade era um dever sagrado, um dos pilares que sustentavam a sociedade. E agora, o mais interessante são as ações específicas do Abraão. Ele não faz só o básico. Ele corre, ele se curva, ele oferece a melhor farinha e um bezerro novinho, um luxo, uma coisa reservada para grandes celebrações. E o detalhe mais importante, ele mesmo serve os convidados, pessoalmente, um gesto de honra máxima. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Hoje, a gente pensa na hospitalidade como um gesto gentil, um seja bem-vindo. Naquela época, era um código de ética fundamental, uma questão de vida ou morte, a base da comunidade. Beleza? Agora que a gente já entendeu o código cultural, vamos para a próxima camada, a parte do mistério divino. Porque essa visita não era só por causa de uma refeição, não. Era sobre uma promessa. O que acontece aqui tem nome: teofania. É uma aparição de Deus em forma humana. E isso era uma ideia radical. Para muitas culturas antigas, os deuses eram seres distantes, intocáveis. E aqui a divindade senta, come, conversa. É uma intimidade que, para a época, era chocante. E o texto bíblico é genial em como ele constrói esse mistério. Repara como ele fica pulando do singular para o plural. Primeiro, o Senhor apareceu, mas logo em seguida diz que Abraão viu três homens. Essa ambiguidade cria uma tensão. Quem são eles, afinal? É Deus? São anjos? É Deus se manifestando através deles? E bem no meio desse encontro divino, vem a promessa que parecia impossível. Sara, com 90 anos, vai ter um filho. A reação dela? Ela ri, óbvio, de incredulidade. E essa risada acaba batizando o filho, Isaque, que em hebraico significa ele ri. É a promessa divina virando a lógica da biologia de cabeça para baixo. E aí, quando a gente acha que entendeu a história, ela dá um giro de 180 graus. A gente sai da hospitalidade, da promessa e cai de cabeça num debate ético super intenso sobre justiça e misericórdia. O foco agora muda: Sodoma e Gomorra. Abraão assume o papel de intercessor, de advogado de defesa, e começa uma negociação tensa com Deus. A primeira proposta dele é ousada. E se tiver 50 justos na cidade? E com uma coragem incrível, ele não desiste, começa a pechinchar como se estivesse num mercado, barganhando por misericórdia. Ele baixa a condição para 45. A tensão só aumenta. Abraão continua pressionando e o número continua caindo. Agora, 30. E depois para 20. A cada passo, a cada número que ele baixa, ele está empurrando os limites do que um mortal pode pedir ao divino. Até que ele chega no seu último apelo, na sua última cartada, salvar a cidade inteira por causa de apenas 10 pessoas. É o clímax da sua defesa pela justiça. E essa pergunta aqui, essa é a chave de todo o debate. É um momento revolucionário. Numa cultura onde a culpa era quase sempre coletiva, ou seja, um erra e todo mundo paga o pato, Abraão está basicamente introduzindo a noção de responsabilidade individual. Ele argumenta que a justiça divina tem que ser mais cirúrgica, não pode sair punindo todo mundo sem distinção.
Pra gente fechar, vamos situar essa história épica no mapa. Porque isso não é só um mito flutuando no ar, não. Essa narrativa está enraizada numa geografia e numa história bem reais. Manguehé era um lugar real, ali perto de Hebron. Os tais carvalhais eram árvores enormes que funcionavam como pontos de referência para os clãs nômades da região. E a destruição de Sodoma? Bem, a geologia da área do Mar Morto, com toda a sua atividade sísmica e depósitos de gás, dá uma base bem plausível para a história da chuva de enxofre, mostrando como a memória de um desastre natural pode ter sido costurada dentro da narrativa. E no fim, Gênesis 18 deixa essa pergunta no ar. Será que é só uma história antiga sobre um patriarca que encontrou Deus? Ou será que é um texto que, até hoje, nos desafia a pensar no que significa hospitalidade de verdade, na natureza da fé diante do impossível e, talvez o mais importante, na coragem de lutar por justiça, mesmo diante de um poder absoluto? Fica aí a reflexão.